Olá, pessoal, muito boa tarde. Mais uma live especial nessa tarde de quinta-feira. E hoje recebendo a minha amiga Márcia Juliana Cardoso. Uma coisa eu tenho que ler, porque eu sempre chamei ela de Márcia. Não, é a primeira vez que eu acho que eu falo o seu nome inteiro, viu, Márcia? É verdade. A Márcia é nutricionista formada pela Unimep, a nossa Universidade Metodista de Piracicaba, com especialização em saúde pública pela Faculdade de Medicina da Unicamp. Ela é coordenadora do CEPAM, da CEPAM, que é a Coordenadoria de Programas de Alimentação e Nutrição, que é um setor da Secretaria Municipal de Saúde. Márcia, obrigado por aceitar nosso convite, um momento importante no nosso dia a dia. Todo mundo fala dos perigos do psicológico, da saúde, mas o seu segmento é de suma importância, que é a da alimentação saudável, né, Márcia? Obrigado por aceitar nosso convite. Oi, Pedro. Boa tarde para todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar vindo aqui falar com vocês um pouquinho sobre alimentação. É minha primeira live, estou estreando, então. E vamos lá, vamos bater um papo aí bem legal para falar sobre alimentação, que realmente, acho que de todas essas mudanças que a gente está tendo aí durante esse período de pandemia, ficando um pouco mais em casa, a gente está mudando também algumas coisas dos nossos hábitos alimentares, e é importante a gente discutir isso e falar sobre a importância, sobre a imunidade, o que é verdade, o que é mito, né? Então, vamos lá bater esse papo. Vamos lá, um papo. Fica tranquila, não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Primeiro eu fiquei super nervoso também, mas agora já nem sei quantas eu já fiz, já estou super... Ah, que beleza. Fica tranquila. Mas, Marcelo, antes de a gente começar o nosso papo, eu queria que você falasse um pouquinho, acho que muita gente que está nos acompanhando nem conhece a CEPAM. O que é a CEPAM? Qual é a função, qual é o trabalho que vocês desenvolvem, que, diga de passagem, é muito bacana para quem ainda não sabe, não conhece. Vamos lá. Bom, a CEPAM, né, a Coordenadoria de Programas de Alimentação e Nutrição, ela é um setor de apoio da Secretaria de Saúde, então nós cuidamos praticamente toda a parte que envolve alimentação e nutrição dentro da Secretaria de Saúde passa por nós. Nós coordenamos, operacionalizamos, ajudamos, principalmente a atenção básica, né? Nossa parceria maior é a atenção básica, através de programas em convênio com o Ministério da Saúde, com o governo estadual, alguns programas municipais que a gente desenvolve. Então, a gente tem um leque aí grande de programas que a gente desenvolve aí. Desde o programa Viva Leite, por exemplo, que a gente cuida, que é a distribuição de leite fluido para as crianças em situação, para as famílias em situação vulnerável, fazemos atendimento duplo, que agora a gente está um pouco parado por conta da pandemia. Temos um trabalho forte com as escolas de educação infantil, por meio da educação nutricional, da capacitação dos professores. A gente tem o programa Piracicaba com Saúde, que faz a promoção da alimentação saudável, a prevenção da obesidade infantil. E, enfim, temos muitas coisas, mas basicamente tudo que envolve alimentação e nutrição, dentro da Secretaria de Saúde, nós que desenvolvemos, inclusive muitos materiais, folders, cartilhas, que o postinho usa lá na ponta, né, para orientar esses pacientes, são desenvolvidos aqui pela gente. E também fazemos alguns trabalhos, né, em parceria, assim como a gente faz, né, do Novembro Azul, junto com o programa de diabetes, com os pacientes, e por aí vai. Estamos aí na luta. Então, você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. E se você está assistindo agora uma reprise no nosso canal do YouTube, não esquece de se inscrever no canal, curtir e marca a sinetinha lá para toda vez que tiver um vídeo novo no canal do YouTube, você receber um aviso aí na sua tela do seu computador. Então, você viu que a CEPAM tem um trabalho gigantesco, como é a importância da alimentação no nosso dia a dia. E, Márcia, quero aqui de público parabenizar vocês pelo trabalho com nossas crianças, que eu acho que tudo começa na infância, e o trabalho que vocês fazem, tanto na orientação das crianças, quanto na capacitação dos professores, fazem com que a gente tenha um diferencial, e não é à toa. Isso ajuda muito o porquê de Piracicaba é a melhor educação infantil do Brasil, e é claro que a alimentação passa por isso, porque tem muita criança que vai na escola para se alimentar, e aí entra o papel fundamental de vocês. E aqui quero mandar um abraço também para as merendeiras da nossa rede municipal, que fazem um trabalho brilhante. Márcia, fala para mim,
a gente sabe que eu vou comer o que eu tenho em casa, né? Eu não vou, ainda mais agora, como você mesmo disse, o maior tempo dentro de casa. Como é que eu planejo essa compra? Eu tenho, porque para eu ter uma alimentação saudável, eu tenho que comprar coisas saudáveis, né? Então, você tem alguma dica para a gente se planejar, para o pessoal lá de casa se planejar, o que comprar, como comprar, quando? Como é que funciona isso? Tá, vamos lá. Isso é uma coisa que hoje, com a pandemia, que a gente podendo sair pouco para ir ao mercado, pela nossa segurança, né? A gente tem que usar do planejamento, é uma estratégia muito importante. E, primeiro, eu preciso ver o que eu já tenho em casa, né? E aí pensar no que eu estou planejando para fazer, a gente chama de cardápio, né? Mas seria o que a gente pretende fazer, pelo menos na próxima semana, ou naquela semana, para a gente poder se alimentar. Então, a gente precisa ver, ó, eu tenho arroz, tenho feijão, eu tenho ovo, eu vou precisar comprar, eu quero fazer tal coisa, eu quero, ou né, pretendo fazer aquele prato, enfim. Então, a gente precisa planejar. Tem coisas que a gente pode estar comprando com longo prazo, né? Os não perecíveis, né? Alimentos que têm uma duração maior, então isso a gente pode estar colocando também nesse planejamento, e tem algumas coisas que a gente não consegue comprar com essa durabilidade, né? Que são principalmente os hortifruti, que acabam estragando por serem mais frescos, então eles têm essa durabilidade menor. Então, eu teria que pensar numa lista de compra, né? O que eu já tenho, não preciso comprar, mas eu preciso pensar numa lista de compra do que eu vou comprar, seja no varejão, seja no mercado, para poder compor esse meu cardápio aí semanal, que seja, porque não adianta eu falar que eu quero, vou fazer um molho à bolonhesa, né, que vai carne moída, mas eu vou chegar na geladeira e não tem a carne moída, então o que eu vou fazer? Então, até para a gente poder, esse planejamento é importante para a qualidade também da nossa alimentação, porque às vezes se eu penso em fazer algo e não tenho aquilo no meu armário, na minha geladeira, eu acabo indo muito para o mais fácil, né? Então, às vezes eu vou lá para o ultra, que a gente chama de ultra processado, eu vou pelaquela lasanha congelada, né, pronta, então eu vou para o macarrão instantâneo, né? Então, eu lanço mão desses alimentos que não são tão saudáveis, não são tão recomendados para a gente estar consumindo, por falta de planejamento. Então, é importante, primeiro, pensar no meu cardápio, o que eu quero fazer dentro de uma semana. Então, vou precisar do quê? Vou precisar de tais e tais alimentos. E fazer a lista de compra. Então, o que eu posso comprar semanalmente, né? Que eu vou ter que comprar semanalmente, e o que eu vou comprar que pode durar um pouco mais na minha despensa. Então, a lista de compras aí é importantíssima. Então, seguir mais ou menos esse passo. Pensar no cardápio, o que eu tenho em casa já, e fazer a lista de compra para eu poder executar esse meu cardápio de uma forma boa, né? E sem precisar lançar mão desses alimentos que a gente não recomenda. Olha, Márcia, não sei se eu estou certo, me corrija se eu estiver errado também, por favor. Me falaram várias vezes que você citou o macarrão instantâneo, que o perigo do macarrão instantâneo é o tempero e não o macarrão. Isso é verdade ou é mentira? Isso é um mito, né? Na verdade, o macarrão também é um alimento que não é tão saudável, né? O tempero é óbvio que a gente sempre pensa no tempero, né? A gente ouve muito isso, principalmente com os pais, quando a gente vai fazer as palestras lá na escola. Mas eu jogo fora o tempero, eu uso só o macarrão. O tempero ele é riquíssimo em sódio, né? São alimentos totalmente industrializados, químicas, né? Mais o macarrão, ele é pré-frito, né? Então a massa dele não é aquela massa do macarrão comum que a gente costuma utilizar, que é farinha de trigo, ovo e mais nada, né? Que é o macarrão que a gente recomenda, é o macarrão comum. A massa do macarrão instantâneo, ela vai muito mais ingredientes, e além disso, ela é pré-frita. Por isso que ela fica pronta em 3 minutos. Então, a quantidade de gordura ali também é uma quantidade acima do que a gente gostaria que a pessoa consumisse. Então, é um mito. Sim, é um mito, então. E assim, ó, em média, se um macarrão instantâneo demora 3 minutos, o macarrão demora quanto? 5, 10 minutos? Não dá 10 minutos? De 10 a 12 minutos. Então, o outro macarrão normal. Então assim, vamos um espaguete.
Com certeza. E às vezes a pessoa fala, mas o outro é mais barato. Mas se você colocar em questões do preço, né? 500 gramas que a gente costuma comprar do macarrão normal, transforma aquele pacotinho em 500 gramas para você ver a diferença de preço. É muito grande. Então, vale mais a pena a gente comprar o meio quilo lá de macarrão do que comprar um macarrão instantâneo. Com certeza. No bolso também vai valer a pena. Isso é verdade, Márcia. Eu vou testemunhar a seu favor agora. Eu aprendi isso com você, né, nas diversos eventos que nós fizemos, e hoje, para tudo, eu faço essa conta. Seja, hoje em dia é muito comum, por exemplo, aqueles potes de requeijão de 1 quilo, sabe? O macarrão também, você citou esse exemplo do instantâneo, eu comecei a fazer, e hoje, para tudo eu faço. Até para você ter uma ideia, gente, até para aqueles rolos de papel toalha, papel higiênico, que tem 30 metros, 20 metros, aquela coisa toda, eu já calculo tudo por preço unitário para poder fazer isso, a questão de preço. E você tem razão, Márcia, é bem mais em conta mesmo o espaguete, por exemplo, do que o instantâneo. Além de ser em conta, é muito mais saudável. Eu aprendi, vivendo e aprendendo com a CEPAM, tá vendo? Eu trabalho da equipe da Márcia, que beleza, lá, fico feliz. Nos vários eventos. E outra coisa que eu tinha visto muito na escola, e que eu sou fã de vocês, quando vocês vão, a gente trabalha em alguns eventos, ou participo de algum evento que vocês estão, aqueles exemplos das gorduras, né? Tem os potinhos que você tem lá, por exemplo, uma colher de açúcar, não sei, explica um pouquinho desse material que você tem, que daí, de repente, alguém quer participar, se Deus quiser, nós vamos sair logo dessa pandemia, e chamar a CEPAM para participar de algum evento. É muito didático. Parabéns aquele material, viu, Márcia? Com certeza. Chamamos aquilo de tratamento de choque. É um tratamento de choque mesmo, verdade. Porque é quando a pessoa visualiza a quantidade de açúcar e gordura que tem naquele determinado alimento, naqueles três biscoitinhos recheados, né? No refrigerante, quanto tem de açúcar. Quando ela visualiza... Então, é mais ou menos isso. A gente pega vários alimentos, principalmente os industrializados e ultraprocessados, e a gente pega pelo rótulo, né, transforma aquilo em açúcar e gordura. E a gente coloca em potinhos para que a pessoa visualize, né? Por exemplo, na linguiça, 2 gomos de linguiça, quantas gramas ou quantas colheres de gordura tem, o refrigerante, são 30 gramas de açúcar, mas 30 gramas quanto é? Então, ali a gente consegue visualizar, a gente tem um material também impresso, né, para os folders que a gente também utiliza, mais o visual ali dos potinhos, quando a gente vai na escola, faz a palestra e monta a mesa lá, e, aliás, várias escolas fizeram isso e tem lá esse material para elas, né, para usar quando eles têm algum evento, uma feira de ciências, ou mesmo para deixar exposto lá na entrada, quando os pais chegam, né, para ver. Então, a gente já capacitou os professores para saber explicar também. Então, é bem didático por isso, porque você consegue... Nossa, eu não sabia que o macarrão instantâneo tinha tudo isso só na massa, né, tudo isso de gordura só na massa. Eu não sabia, né, que o iogurte, né, que na verdade não é iogurte, é uma bebida láctea, tinha tudo isso de açúcar. Então, realmente, a gente vê, hoje em dia parece que não, mas as pessoas carecem de informação. A gente tem informação em tudo quanto é lugar, mas quando a gente fala ali para os pais, para a família, a gente percebe que carece mesmo de informação, que falta informação mesmo. Não, e assim, além de faltar informação, você linkar, né, a quantidade com o visual. Eu acho que essa foi a grande sacada de vocês. Porque eu como lá 2 gomos de linguiça, mas eu nem imagino. Aí você fala X gramas de gordura. O que é isso, né? Aí você começa a comparar, você olha, é show de bola. Parabéns para aquela... Bom, obrigada. Eu sou fã da coordenadoria. A gente consegue fazer, né? Vamos fazer. Fica aí o compromisso, a primeira oportunidade logo que tiver alguma ação, alguma coisa, vocês já estão convidadas aí. Opa! Aí, vamos voltar na questão dos alimentos. Como é que quando eu compro, você falou de programar, de se organizar, de montar o cardápio, aí eu comprei lá, eu fui no varejão, comprei lá meus legumes, minhas verduras, e tem uma maneira, já normalmente, de higienizar, de limpar, e agora mais ainda, né? Com essa pandemia toda. Como é que a gente conversa com o papai e a mamãe que estão nos assistindo aí?
para eles higienizarem de maneira correta os alimentos que a gente compra. Ok, vamos primeiro para a parte de hortifruti, né? Que é uma coisa que a gente já tem o costume de higienizar mesmo, né? Porque precisa. Então, a gente chegando né, do varejão, ou seja, ou do supermercado que a gente comprou, a gente chega, vai tirar esses alimentos das embalagens, geralmente vem num saquinho, alguma coisa assim, e os alimentos que a gente vai consumir, somente folhas, né, que a gente vai consumir cru, ou mesmo os legumes, tomate, cenoura, a gente vai lavar bem para tirar aquelas que a gente chama de sujidade ali aparente, que a gente consegue ver, então lavar folha por folha da alface, tem que fazer essa primeira limpeza, e depois a gente vai colocar esses alimentos numa solução de cloro, tá? Aquele cloro que a gente usa na limpeza da casa mesmo. Ele vem, inclusive, quando a gente compra, olha no rótulo, ele tem lá todos os usos daquele produto. Então, é um cloro que vai servir para várias coisas, inclusive para a higienização de alimentos. Então, geralmente para 1 litro de água, que você vai colocar essa fruta, esse legume, essa verdura, 1 colher de sopa desse cloro e deixar por 10 a 15 minutos. Deixou lá de molho, que ele vai matar todos os micro-organismos ali presentes, inclusive o vírus, né, se tiver. E depois que passou esses 15 minutos, você vai lavar, vai escorrer essa água e lavar em água corrente, para tirar esse cloro que ficou ali no alimento. E depois vai secar bem, principalmente folha, uma coisa que, como estraga muito rápido, a sacada é você secar bem essas folhas e guardar na geladeira. E o resto dos alimentos você vai secar e vai guardar na geladeira normalmente. Essa foi a higienização dos hortifrutis. Os outros alimentos que a gente compra, que vem em lata, que vem em outras embalagens, a gente pode fazer de 2 formas. Ou lavar mesmo com água e sabão, ali pega a lata de milho, de ervilha, enfim, o que comprou ali que dê para ser lavado, tem coisa que não dá para lavar, e lava com água e sabão, secou, guardou no armário. Ou você pode estar higienizando com álcool 70%, também está fazendo o mesmo efeito. Aí, se você quiser guardar o álcool para outras coisas, você usa água e sabão, que é o mais comum que a gente tem, né? E vai fazer o mesmo efeito. Limpou, né? Fez a lavagem ou higienizou com álcool, guarda no armário, e aí você vai estar utilizando normalmente. Não esquecendo sempre de lavar as mãos, sempre que for antes e depois de fazer esses procedimentos. Então, pelo que você está falando, a gente tem que tomar um cuidado, porque o vírus também transmite pelo alimento, então. Ele não transmite pelo alimento. O alimento não vai causar a doença. Ele vai transmitir se uma pessoa contaminada estiver falando e expelir essas gotículas, né, contendo o vírus, e cair naquele alimento ou cair naquele recipiente, a gente sabe que ele vai durar um período, né? Ele vai. Então, se a gente pegou naquele alimento e não fez a higienização e pôs a mão na boca, no nariz ou nos olhos, é como se a gente estivesse tocando na mesa, por exemplo, né? Como todos esses cuidados que a gente tem que ter com outras coisas. É uma superfície, o alimento é uma superfície, se a gente não higienizar da forma correta, a gente vai colocar a mão nas mucosas e aí transmite. Ele não vai ser transmitido pelo nosso consumo, e sim pelo toque mesmo, como é transmitido das outras formas, por esse... Né? A pessoa vai falar ali em cima do alimento, vai cair a gotícula, o vírus fica ali por um período, que ainda é muito incerto, né? Algumas têm estudos falando que fica 1 dia, fica 1 hora, então, para a gente ter essa segurança, a gente faz essa higienização, então, esse é o modo de transmissão, não que a gente vai consumir ele e através disso vai ficar contaminado. Não sei se deu para entender o que eu expliquei. Não, deu. Na verdade, ele é um meio de transporte natural. Exatamente. Como mais um. Assim como a mão, assim como qualquer outro objeto. Não que porque eu comi um alimento que ele vai me contaminar, é porque eu tive um contato com o transporte. Porque, na verdade, ele é transmitido pelas vias aéreas, né? Não pelas mucosas, não pelo estômago. Exato. E você vai refogar, por exemplo, algum alimento, aí ele provavelmente já vai ajudar na quebra disso, né? Além de lavar, enfim. O perigo é realmente tocar e depois levar a mão para o olho, para o nariz, pela boca. Tá.
Você estava falando do cloro, né, da limpeza, da higienização dos alimentos. Né, em algumas lojas, alguns hortifrutis, eles vendem uma solução que você pode colocar na água. Isso é válido? Tem alguma química naquele produto? Não, existem as soluções que às vezes são vendidas, né, nesses varejões, enfim, nos locais, ela é uma solução clorada para isso especificamente, mas pelo custo e pelo tamanho que vem do recipiente, né, vem, sei lá, 100 ml, e você vai pagar, às vezes, o preço que sai 1 litro do cloro. Então, por isso que acaba não compensando, né? Mas ele tem esse efeito sanitizador, sim, de higienizar, tem sim. Tá. Então, pessoal, vocês que estão assistindo a gente agora estão percebendo que a Márcia é especialista na alimentação saudável e também em economia doméstica, né? Porque tudo ela linka com economia. E eu sou testemunho que aprendi muita coisa. E minha esposa que não assista a você, que ela já é super segura na questão de economizar em casa, Márcia, eu sofro na mão dela, viu? Que eu sou gastão. E ela, então, que beleza. Se ela ouvir isso aí agora, quando ela assistir, vou ficar mais na rédea curta com ela lá. Outra pergunta muito importante, e casou com uma data legal nessa semana, né, Márcia? Que é a questão do aleitamento materno. Nós estamos passando, essa semana é a semana do aleitamento materno, né? Uma discussão importantíssima da importância que é o aleitamento materno. Só traz benefícios, né? Todo mundo aqui sabe. E essa pandemia trouxe algumas dúvidas, né? Assim como muitas pessoas pararam de doar sangue, por exemplo, pararam de se cuidar com as doenças, com outros tipos de doenças, com medo do contágio, o aleitamento materno, nós vimos algumas matérias que também foi prejudicado, algumas mães ficaram com medo de estar contaminando os bebês através contaminando pelo Covid, pelo corona, através do aleitamento materno. Isso pode acontecer, Márcia? Então, o vírus não passa através do leite. De novo, a gente vai falar da contaminação pela proximidade. Então, como no aleitamento materno a mãe fica muito próxima ali, ela tem a respiração muito próxima da criança, se ela estiver contaminada, ela pode sim passar, mas é pela respiração ali, né? Pela proximidade, e não pelo leite, né? Então, não vai passar pelo leite materno, não vai ter essa contaminação pelo leite. Então, quando ela for amamentar, tem que ter todo aquele cuidado de usar máscara, fazer a higienização das mãos, ter todo esse cuidado para que na hora ali não haja essa troca de gotículas, né? E ela possa contaminar o bebê por isso, mas não está presente no leite materno. Isso aí, a gente já leu vários artigos, viu que não tem essa transmissão pelo leite, assim como, por exemplo, o HIV, né, que é transmitido não é permitido, né, que a mãe com HIV amamente seu filho, porque pode passar ali o vírus pelo leite materno. O coronavírus não tem esse problema, então não é pelo leite, vai ser como você falou, a transmissão pelas vias aéreas. Esse é o cuidado. E só aproveitando aqui o gancho, a gente está no agosto dourado, né, esse mês maravilhoso da gente celebrar, da gente incentivar as mães a amamentação, né, é importantíssimo. Hoje a gente tem uma live à noite na página da Semana Municipal de Amamentação de Piracicaba, a página do Facebook também, às 7h, vai ter uma roda de conversa e uma massa também. Então, só para deixar aqui o convite para quem está ouvindo aí também participar dessa live. Então, repete aí que deu uma cortada na sua fala, Márcia. Repete aí o convite. Hoje, às 19h, na página do Facebook da Semana Municipal de Amamentação, a SMAM Piracicaba 2020, às 19h, uma roda de conversa e mamaço sobre o Agosto Dourado. Importante movimento, é mais inclusive já vão ficar aí o convite para até o final de agosto tentar encaixar uma live sobre isso, porque isso é super bacana. É a primeira alimentação saudável do ser humano, né, Márcia? Primeira, tão importante, que vai proteger tanto essa criança de tantas coisas que a gente não tem nem ideia, né? Muitas mães não têm nem ideia do quanto ela está protegendo o bebê com o leite materno que ela produz, né? É de graça, não falando da economia, né? É de graça. Estou falando.
é sustentável, a gente ajuda o planeta porque a gente não polui mais coisa, né? Então, ele é feito exatamente para a criança, para o bebê, para aquela mãe produz o leite específico para aquele bebê. Então, é a primeira vacina que ele toma, né? Então, carregado da imunidade da mãe. Então, é importantíssimo a gente ajudar, a gente fazer essa rede de apoio às mães que não conseguem amamentar, que precisam desse apoio. Muitas mães são sozinhas, né? Então não tem toda essa rede que a gente poderia estar acionando para ajudá-la a amamentar. Esse trabalho pela prefeitura, pela Secretaria Municipal de Saúde, ela está ligada a vocês ou está ligada a algum outro departamento, Márcia? Tá ligado ao Departamento de Atenção Básica, mas nós estamos participando, a gente está com uma parceria aí, inclusive teve uma live na terça-feira, que a Ana Paula participou, e hoje é a nutricionista Andresa que participa da roda de conversa. Então, a gente está bem engajado, estamos juntos com a atenção. Quem está coordenando isso é a Atenção Básica da Secretaria de Saúde, e nós estamos juntos. Que é a responsável é a Tatiane, né? Isso, a Tati, a enfermeira Tatiane. Tatiane, um abraço, parabéns pelo seu trabalho também. Eu acho que a Tatiane é muito bacana. A Secretaria Municipal de Saúde, Márcia, tem um trabalho gigantesco. O seu da coordenadoria, por exemplo, é muito pouco conhecido, vamos dizer assim, do grande público, né? O pessoal sempre sempre lembra da unidade de saúde, da UPA, né? Do COT, e os programas normalmente eles ficam meio esquecidos, mas eles têm a atenção da mulher. Tem o trabalho desenvolvido com os adolescentes também, que é um trabalho super bacana. O seu da alimentação saudável, esse do aleitamento materno. Tem tanto trabalho. Pessoal, procure a unidade básica de saúde do seu bairro para poder se orientar. Tem antitabagismo, tem do diabetes também, que está nos 4 cantos do município. Em todo lugar, a Secretaria Municipal de Saúde, através das suas unidades básicas, faz um trabalho de orientação, de conscientização, de tratamento, enfim. Olha, Márcia, poucas pessoas conhecem a rede de atendimento que o município tem, não é verdade? Acho que você deve vivenciar muito isso, esse desconhecimento do grande público, né? Sim, assim, bem isso mesmo. Quando a gente vai, às vezes, para uma escola, para um posto de saúde, ou para qualquer um evento, fala assim, nossa, eu não sabia que tinha tudo isso, né? E tem, então... procurem, né? Procurem o SUS, entrem na página, a gente tem página no Instagram, página no Facebook, a gente está procurando usar todas as redes sociais para mobilizar e para tentar chegar essa informação mesmo. E realmente, Pedro, que você falou, a Secretaria de Saúde tem profissionais fantásticos, engajadíssimos nesses temas, nesses trabalhos de aleitamento materno, alimentação, tabagismo, enfim. E são pessoas engajadas e que têm um amor muito grande por trabalhar no SUS, por fazer esse trabalho. Então, assim, muito poucas pessoas aproveitam isso, né? Então, é legal. E eu aproveitar e agradecer o seu apoio. Você está sempre falando da gente, sempre nos apoiando, sabe? Levantando nossa moral. E isso é muito importante, porque mais do que o pagamento em dinheiro, esse é o maior pagamento que a gente tem, é o reconhecimento. Obrigado. Acho que, independente de ser agente público ou não, eu acho que os bons exemplos a gente tem que estar sempre propagando, né, Márcia? Porque o dia a dia, muitas pessoas não têm condições de pagar um nutricionista, por exemplo, né? Não tem condições de fazer um tratamento de antitabagismo ou comprar um aparelho de medição do diabetes. Então, isso tem na rede. Então, a gente tem que o SUS no Brasil, às vezes, tão criticado, tão cobrado, mas ele é cobrado porque ele é bom. Eu vejo dessa maneira. Porque tem bons profissionais, tem um bom atendimento, e é referência no mundo inteiro o SUS aqui do Brasil. Então, fica aqui o alerta para todos aí que... E aí vai mais um alerta, Márcia, eu acho que você também, não sei se você já está vivenciando isso no seu departamento, sua coordenadoria, a grande quantidade de pessoas que estão saindo do privado e vindo para o público, porque por conta dessa pandemia, do desemprego, enfim, da crise que nós estamos vivenciando, procurem, volto a repetir, procurem as unidades de saúde do seu bairro, se orientem, porque o que você precisa tem. Basta se organizar, não tem na hora, né? Que não é assim também, como a gente brinca, né? Não é fritar pastel, que chega lá, eu quero um de carne e frita pronto, acabou. E deixa que a alimentação saudável não me ouça. Não é a questão, né? Vou fritar um pastel, vou comer pronto, acabou. Não, você tem que se programar. Pastel é bom também. Tem que se programar, tem que se programar, tem que se orientar, agendar,
para poder estar participando desses programas aí. Com certeza, muitas pessoas nem sabem que no bairro tem um PSF que, né, que pode estar, ou uma unidade de saúde que pode estar acionando esses programas. Eu vou pegar o gancho que você falou da questão dos convênios, inclusive a CEPAM faz muitas capacitações para o pessoal dos profissionais de convênio. Unimed, Santa Casa, Cana, a gente faz capacitações com esses, trabalha junto com esses profissionais para que toda essa linguagem do SUS também chegue até eles. Piracicaba é privilegiada, né, Mari? Nós temos uma rede de saúde, tanto a pública quanto a privada, que se conversam em muito, né? Eu vejo, Sim. Por exemplo, eu trabalhei muito na questão da ostomia, sempre trabalhei desde o começo do meu mandato, por exemplo, na ostomia, a gente sempre teve a participação do Cana, da Santa Casa, da Unimed, né? Aí junta com o pessoal do SUS, você falou da questão do evento nosso, Um Olhar Azul para a Vida, em novembro, sempre teve a participação da rede privada também, então Piracicaba é privilegiada nessa questão dos agentes se conversarem e trazer um melhor atendimento para a população. Bom, vamos lá, continuando aqui. A alimentação, a gente sabe que é bom para tudo, não se discute. E para imunizar quanto ao Covid? Porque o pessoal fala, vamos tomar tal comprimido que imuniza, não sei o que imuniza. Vai imunizar o Covid, imuniza também a alimentação ou não? Olha, seria ótimo se a gente tivesse um alimento ali, né, milagroso, que pudesse fazer isso. Mas, assim, o importante é se a gente se alimentar de tudo que a gente precisa, né? Legumes, frutas, verduras, o arroz, feijão, a carne, enfim, tudo que né, o guia alimentar ali da população brasileira indica, a gente já vai ter uma imunidade boa, né? Não é específica para o Covid, mas a gente vai melhorar a nossa imunidade para todas as doenças, inclusive, né, para o Covid-19, mas não tem nenhum alimento milagroso. A gente ouviu falar alguma coisa de vitamina D, mas não tem nada comprovado cientificamente. Então, o que a gente orienta? Faça uma alimentação saudável, né, pratique, na medida do possível, atividade física, beba água, tenha uma boa noite de sono, uma qualidade de sono, que tudo isso vai melhorar a sua imunidade, você vai ficar mais forte, caso chegue aí, né, o vírus perto de você, você vai estar mais preparado. Mas, infelizmente, a gente não tem nenhum alimento milagroso que vá curar, ou falar, não, se eu tomar isso aqui, vou ficar imune. Não, não tem, né? Então, mas se a gente melhorar toda essa parte da alimentação mesmo, a gente consegue ter uma boa imunidade e aí para todas as doenças. Já pensou se ela fala que a berinjela, o giló, imunizava contra o Covid? Vai ter muita gente que nunca comeu giló na vida e vai comendo giló por aí. E diga-se de passagem, um gilózinho refogado vai bem. Não tenho dúvidas. Olha, gente, eu queria aproveitar a oportunidade. Não sou muito chegada, mas também não, mas eu como. De vez em quando. Minha esposa adora muito. Para aproveitar a oportunidade, queria aqui mandar um abraço, a gente está falando de alimentação saudável, ao pessoal dos varejões municipais. Nós temos de terça a domingo, nos 4 cantos da cidade, um varejão municipal. Então, tenho vários amigos lá, o pessoal da família Hidalgo, da família Onishi, enfim, o pessoal da produção familiar, né, da agricultura familiar. Então, tem uma galera muito bacana, preço super interessante e produtos de qualidade. Você estava falando, né, Márcia, de fazer... Muito bom você ter falado nisso, porque eu sou fã, eu sou cliente de varejão, tem essa questão, como você falou, do preço, a gente fala, tem varejão espalhado para a cidade inteira, né? Lógico que seria melhor que a gente tivesse muito mais, mas a gente tem um número grande de equipamentos, né? É um trabalho da SEMA, da Secretaria Municipal de Abastecimento, de Agricultura e Abastecimento, fantástico, que ampliou muito o número desses varejões, fazendo com que esses alimentos de qualidade cheguem cada vez mais próximo à população, porque ainda a gente tem muitos bairros periféricos que não conseguem ter o acesso a esse alimento de segurança, de qualidade, né, um preço acessível. Então, assim, ótima sua lembrança, fantástica. A gente sempre fala para os nossos pacientes, vai no varejão, que ali a gente sabe que o produtor é daqui de Piracicaba, a gente está movendo a economia local, os produtos são de qualidade, porque são
frescos, não precisam vir de longe, né? Ficar pegando estradas, são produtos que são feitos, são produzidos aqui próximo, ou em cidade próxima, e tem a regulação dos preços, né, pela prefeitura. Então, eu acho assim, e pelo que eu saiba, não tem, assim, não conheço os municípios que tenham algo parecido com o que Piracicaba tem. Não, eu também não conheço. E queria só registrar, você estava falando a questão de se programar. Para vocês terem uma ideia, eu compro o produto no varejão no sábado ou no domingo, e eu já compro para a semana inteira e eu deixo na geladeira, parece que está novinho. Pessoal, nós vamos só fazer uma troca de sala, Márcia, 1 minutinho, é o tempo de eu carregar minha caneca de água aqui, que já secou, né, porque esse tempo seco que está, e a gente já volta para continuar esse papo com a minha amiga Márcia, que ela é nutricionista, nós estamos falando sobre alimentação saudável em tempos de pandemia. A gente já volta já. Então, pessoal, estamos de volta com o nosso papo com a Márcia Juliana Cardoso, que é nutricionista, e nós estamos falando sobre a alimentação saudável em tempos de pandemia. Alimentação saudável, já falamos sobre alimentação, compra de alimentação, como comprar, como cuidar, como higienizar, falando do aleitamento materno. Só que agora, Márcia, eu acho que a mulherada principalmente vai gostar da nossa conversa. Como é que eu me garanto na questão de evitar ganhar peso, porque eu tenho isolamento, fico o dia inteiro com a geladeira na minha frente, ali, o armário na minha frente, e não faço exercício para queimar suas calorias. Como é que a gente faz isso para não ganhar peso na pandemia? Pois é, né? Que pergunta difícil. Como não, né? Como não ganhar peso na pandemia? Bom, a gente sabe que a gente está vivendo um momento totalmente atípico, totalmente anormal, a gente nunca viveu situação como essa, então é normal que a gente modifique um pouco a nossa alimentação, tenha o fator ansiedade, aí a gente não saber o que vai acontecer, quando a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? A gente está numa instabilidade nesse sentido, então... primeira coisa, vamos acalmar que ganhar um pouco de peso nessa pandemia é normal, tá? Vai ser normal. Não todo mundo vai ganhar, né? Mas se acontecer isso de você ganhar um pouco de peso, não entre em desespero, não fica, né, achando que vai acabar o mundo, porque tudo mudou, né? Então, se esse fator da alimentação, da ansiedade, desse estresse, da gente não saber para onde a gente está indo, né? Como as coisas vão ficar, quando vai voltar tudo ao normal, que normal que vai ser esse. Então, a gente tem que se perdoar um pouquinho, né? Não se cobrar tanto, não se culpar tanto, entender que isso vai passar e que aos poucos, pelo que a gente tem de relato, pelo que eu tenho lido em relação a isso, isso é um período, depois as pessoas vão voltar na sua alimentação, então era uma coisa mais momentânea. E assim, como a gente começou a falar no começo, né? Planejamento, eu preciso me planejar. Então, se eu tiver muita coisa em casa, que eu sei que eu tenho uma tendência a beliscar os ultraprocessados. O que são? Eu falei ultraprocessado, não falei o que é, né? A bolacha recheada, é o salgadinho de pacote, é o macarrão instantâneo, é o refrigerante, o suco industrializado, o suco de pozinho, enfim, a maioria são esses alimentos, né? Então, se eu tiver isso muito presente também em casa, dificilmente a gente vai se policiar. Então, melhor a gente evitar de ter, né? Não comprar, não ter isso na despensa, principalmente quem tem criança, que vai acabar comendo um pouco mais. Então, primeira coisa, vamos pensar o que eu tenho. Então, se eu tiver coisas um pouco mais saudáveis, um pouco mais que a gente possa estar consumindo, sem tanta culpa, sem tanta dor na consciência, melhor. Então, o primeiro passo é isso. Então, ganhei o peso. Então, vamos tentar buscar de novo como era a minha alimentação. Eu acho que essa é uma oportunidade ímpar para a gente ir para a cozinha. Homem, mulher, criança, vamos para a cozinha, vamos aprender. Eu estou me reinventando muito, as meninas brincam aqui que eu estou indo no MasterChef, porque realmente
E é uma coisa que me dá muito prazer. Então, as pessoas, às vezes, não é você pegar um alimento, transformar aquilo numa coisa, num prato ou num outro alimento que é saboroso, que é gostoso, te dá um prazer. Então, muitas vezes a gente vai buscar a comida, na comida, o prazer, a emoção. A gente é muito emocional na hora de comer, né? A gente busca. Quem não tem uma lembrança de alimento de infância, de comida de vó, daquele cheirinho de bolo que você tinha, aquele pão caseiro, né? Hoje a gente brinca, a gente está na pandemia, né? De tanto que as pessoas fazem pão, né? É a pandemia. Verdade. Então, assim, as pessoas estão buscando, né, esse prazer. Então, eu acho que é isso, é dar uma acalmada no coração, não, sair da linha, né, comi demais, vamos voltar, vamos se perdoar, não adianta a gente se culpar, né, a gente tem que ter uma relação um pouco mais saudável com a comida, a gente acaba se culpando muito, se cobrando demais, então, assim, calma, vamos voltar, quem sabe eu começo a fazer alguma atividade que dê para fazer na minha casa ou ali próximo, dessa forma, trabalhar a ansiedade, focar um pouquinho. Será que eu preciso comer para conseguir esse prazer, essa compensação de emoção? Ou será que eu posso fazer alguma outra coisa? Tem alguma coisa que eu gosto de fazer, além da comida que me dá prazer? Então, ir buscando isso dentro de si, assim, é uma coisa... se você deixar, fico horas aqui falando isso, porque eu gosto muito desse tema, né, de falar sobre ansiedade, sobre esse comer consciente, comer com consciência, né, gente? O que eu estou saboreando? Será que as pessoas saboreiam a comida, ou elas acabam comendo muito rápido, né? Acaba, a gente fala assim, bebe a comida, né? Nem sente, não presta atenção, não sente o cheiro da comida, não presta atenção, não tem aquele prazer de comer, sim, só mesmo de colocar a goela abaixo. Você sabe que você estava falando, eu estava me olhando e falando assim, não, peraí, deixa eu ver se eu não estou nesse caminho aí também, né? Porque de fato, no meu dia a dia antes da pandemia, era mais ou menos isso, né? Almoçava um pouquinho, como diria a minha avó, um pouquinho para a boca, um pouquinho para o zóio, né? Engolia a comida e voltava a trabalhar, tal. E aí chegou, e isso foi principalmente no final de 2018, começo de 2019, eu acabei entrando num processo de depressão e primeiro de ansiedade e depois no início de depressão. E eu encontrei nas panelas, Márcia, na cozinha, que eu fazia isso praticamente só de final de semana lá em casa, agora, aí de lá para cá, mais vezes durante a semana também, eu encontrei na cozinha, de fato, essa calmaria, esse desligar. Minha filha até brinca, que eu ligo meus rock dos anos 80, dos anos 70, ela some da cozinha, porque ela não gosta dessas músicas. E aí eu viajo nas músicas, na panela, e me ajudou muito no meu processo de melhoria. Graças a Deus, nem remédio precisei tomar por conta do tratamento da depressão. E aí, é claro, aliado a exercício físico, a outras coisas que eu praticava. E quando veio a pandemia, foi a mesma coisa. Eu, no início, confesso para você que eu fiquei extremamente perdido, porque nós aqui do gabinete, nós tínhamos um ritmo de trabalho, a equipe, né? O meu dia a dia, filha na escola, trabalho, esposa, enfim. E o começo da pandemia foi complicadíssimo. E eu, no começo, me apeguei a comer e tomar refrigerante. Confesso até que um pouquinho, eu comecei a exceder um pouquinho também no consumo de álcool. Eu tomava minha cerveja, por exemplo, eu tomava só de final de semana, passei a tomar todo dia. E aí você fala assim, não, peraí, tem alguma coisa errada, né? E aí você fala, não, aí passou aí mais ou menos uns 20 dias. Falei, não, segura, que não é esse o caminho, né? E aí eu comecei a ler, a grande preocupação era a questão de virar isso uma compulsão, né? Você vai acabar a pandemia, eu estou lá comendo, bebendo, e sem nem sentir o gosto da comida. Eu me vi muito no que você acabou de dizer, eu acho que muita gente também se viu. Não, com certeza. Você buscar, né? No caso, esse prazer, ou alguns buscam esse prazer no fazer a comida, né? Então, a gente pode buscar em outro lugar. Então, realmente não, pera, calma, vamos respirar, vamos começar a entender o que está acontecendo. A gente está num momento totalmente que a gente nunca viveu, então, coisas que nunca aconteceu podem acontecer. Então, é uma coisa que a gente tem que respeitar também. Bom, agora já nos adaptamos a esse novo normal, então agora a gente vai voltar, né, com alimentação, vamos cuidar, como eu falei, é importantíssimo
a gente cuidar da nossa alimentação para a nossa imunidade, então a gente precisa cuidar da qualidade desses alimentos que a gente está consumindo, então é importante, é uma coisa de repensar mesmo, viu, Pedro? É importantíssimo. E eu também estava assim, ontem eu estava exatamente com você, liguei lá meu rádio nos anos 80 e fiquei a noite inteira cozinhando. Bem por aí. Os anos 80 são motivadores até para cozinhar, viu, Márcia? Então, achei que era só eu, então já vi que tem mais. Eu estou no normal aí. Exato. Bom, eu queria mandar um abraço especial para os amigos que estão acompanhando a nossa live, que toda semana nós temos esse compromisso de agradecer, né, esse pessoal que toda semana está aqui com a gente. Então, tem a Dreide, a Bel, a Lia é psicóloga, participou com a gente aqui uma live, foi super bacana a Lia. A Amanda, que é nutricionista da Funjap, a Jussara Bueno, que também já está na linha, Jussara profissional da rede, da farmácia, da rede municipal. Outro trabalho da rede, né, Márcia? A farmácia do município, então, desenvolve fantástico. Um trabalho. E a Jussara com o pessoal do diabetes, o amigo do diabetes, já põe na sua agenda aí, Jussara. Nós estamos esperando você aqui na live especial. A Andressa, Tiago Pecorari, que também já participou da live, um cara super bacana, que ele faz um trabalho de apoio ao pequeno e médio empresário durante a pandemia. A Laís também, que está toda semana com a gente. Várias pessoas aí. Pessoal, compartilha a nossa live para aumentar a audiência aí. Compartilha para a gente poder estar esse papo super bacana com a Márcia, que é a coordenadora da CEPAM. Ô Márcia, a gente está falando de comer, dá até fome, mas e se eu acostumar com isso? A gente está falando de manter a calma e se uma hora eu falo assim, agora eu não consigo, como é que eu faço? Eu já estou comendo mais que o habitual e eu não estou conseguindo diminuir isso, eu não estou conseguindo encontrar o meu equilíbrio para baixar essa adrenalina. Como é que eu faço? Como é que eu lido com isso? Pois é difícil, né? Porque primeiro a gente precisa ter essa consciência, né? Como você falou assim, uma hora eu vou acordar e falar, nossa, peraí, né? O que está acontecendo? Estou comendo demais. Então, primeiro a gente precisa ter consciência. E se pessoas estiverem observando, né, que outras, porque às vezes a gente não tem essa consciência, a gente está no modo automático e a gente, né, passa a comer, vira um rolo compressor, e aí realmente se a gente tem essa consciência, primeira, já estamos no lucro, porque eu já consegui perceber que eu estou né, comendo demais, eu estou descontando alguma emoção ali no alimento. E o alimento não serve para isso, né? A gente tem, óbvio que é uma delícia. Comer é prazeroso, comer faz parte do nosso ser social. Todas as nossas comemorações são feitas em volta de uma mesa, né? Dia das Mães, Natal, Dia dos Pais, enfim, Páscoa, a gente comemora, isso é do ser humano, a gente comemora na alimentação, né? Então, não é só simplesmente vou me nutrir. Então, se a pessoa já conseguir ter essa percepção de que está acontecendo alguma coisa, então é bom que ela busque ajuda. Hoje em dia a gente tem ajuda no modo virtual aí para tudo quanto é jeito, né? Inclusive a parte psicológica, que isso tem muito a ver com a parte psicológica, tentar buscar dentro de si qual é o gatilho que está trazendo isso, essa compulsão, esse meu comer aí sem freio, né? O que será que eu estou buscando alguma coisa? Se eu estou procurando na comida, eu estou buscando alguma coisa. Então, tentar fazer essa reflexão. Não é algo simples, que a pessoa às vezes desperta sozinha. Então, se você está observando isso em alguma pessoa que você conhece, que você tem até uma intimidade, tenta conversar com ela, buscar essa ajuda junto com ela, porque às vezes não é fácil a gente ter essa percepção sozinho. Então, às vezes a gente precisa da ajuda de uma outra pessoa, sim, para poder falar, não, peraí, olha, estava acontecendo isso, né? Olha, será que você não está descontando isso de uma maneira, obviamente, muito delicada, muito, né, consciente, para acabar ofendendo a pessoa ou deixá-la numa situação chata. Mas, assim, eu falo isso porque, às vezes, é difícil a gente perceber isso sozinho. Então, às vezes, ter uma pessoa amiga ali que possa estar nos ajudando nisso já é um caminho muito bom também. Olha aí, pessoal, que dica importante, né? Você que tem sua esposa, seu marido, seu filho, se você perceber em casa que isso está acontecendo, aí eu vou tenta com jeitinho, explicar, mostrar que a Márcia acabou de dizer que é importante.
E aí fica aí o recado, se alguém quiser procurar e aí é importante, né? Sempre procurar, se você tiver alguma dúvida, procurar orientação com um profissional da área, né? No caso da alimentação, nutricionista. E se você tiver um jeitinho aí de querer descobrir um jeitinho de conversar com a pessoa que está do seu lado, procura um psicólogo, por exemplo, sei lá, para te orientar, né? Para poder falar assim, como que eu falo com as pessoas. A minha esposa foi super tranquilo, viu, Márcia? Ela falou assim, nossa, você está tomando cerveja todo dia, sua barriga está crescendo de novo. Foi super tranquilo, nem foi nada trágico para mim. Bem tranquilo, bem delicado. Bem. Mas assim, não, mas na verdade, eu estou brincando, mas ela foi uma maneira bem sutil que ela falou. Ela falou assim, nossa, você estava bebendo só de... Eu acabei de falar da cerveja, né, que eu comecei a tomar todo dia. Ela falou assim, nossa, você tomava cerveja só de final de semana, você está tomando todo dia agora. Daí deu um estalo, falou, opa, peraí. Tá vendo? Nem você conseguiu ter essa percepção. Você vê como é importante. Porque virou automático, né? Virou automático. Exato. Por quê? Porque, para mim, quando a gente estava falando do rock dos anos 80 e tal, é o costume. Abrir a cerveja, pica os legumes, separa tudo que você vai usar, ouvindo a música. E aí já tem aquela questão. Eu passou a cozinhar todo dia, então todo dia tinha que ter a cerveja, todo dia tem que ter. E eu nem tinha percebido isso. Se não fosse ela dar o toque, com certeza teria parado isso, não teria percebido. Né? Mas, Márcia, fala para mim, quando a gente fala de alimentação saudável, e é uma pergunta que nos enviaram aqui, a gente tem num momento como esse, nós temos que ter um olhar diferenciado para as faixas etárias, por exemplo, eu tenho que tomar cuidado com a criança, com o idoso, com o adulto, ou é um olhar geral? Como é que funciona isso? Como é que você vê dessa maneira? Bom, a gente está com... A criança está em casa, né? As crianças estão em casa porque a escola está parada, né? A escola está fechada. Então, temos que tomar esse cuidado porque a gente tem um problema sério na nossa infância, e Piracicaba não está diferente do mundo, do Brasil, que é a obesidade infantil. Então, a gente precisa tomar um cuidado muito grande com o que a gente está oferecendo, porque a gente não está em férias, né, dentro de casa, mas acaba tendo meio que um clima de férias e tomar cuidado, como eu falei. Será que eu preciso ter a bolacha recheada, o refrigerante ali todo dia? Não que seja proibido, mas se o acesso é muito fácil para a criança, que ela mesma pode abrir, pode pegar, ou ela sabe que tem ali, acaba pedindo para o pai ou para a mãe, fica mais difícil da gente negar. É muito difícil para o pai ou a mãe falar não, né? Então, assim, já complica. Então, tomar cuidado com o que você vai levar para casa, porque até uma certa idade são os pais que são os responsáveis por levar o alimento dentro de casa, né? A criança não vai sair sozinha para comprar. Então, ter realmente esse discernimento que será que eu estou dando estou levando coisas saudáveis, coisas boas, que eles possam estar comendo todo dia, porque com certeza eles vão estar comendo mais ali dentro de casa, né? Então, a orientação que eu dou, principalmente para criança, adolescente, é isso. Tenham mais opções saudáveis dentro de casa e deixe os beliscos, né, os guloseimas para momentos menos frequentes, vamos dizer assim. Então, comprar uma vez no mês, numa quantidade não que dure o mês inteiro, né? Mas que tenha isso. E assim, o legal também é trazer a criança para dentro da cozinha, para que ela se envolva, porque a gente tem muita criança seletiva, que não como isso, não como aquilo, que não sei o quê. Então, trazer a criança para o processo do cozinhar, das habilidades culinárias, é muito importante, faz com que ela se sinta parte do processo e ela vai querer participar também da alimentação. Então, a gente dá muito essa dica para pais que falam assim, meu filho não come nada. Então, traz ele para ajudar ali, para separar, para colocar uma saladinha, enfim, para participar, lógico, de coisas que não tenham perigo, que não use faca, não use fogão, nada, mas que ele esteja ali junto do processo do fazer o alimento, que aos poucos ele vai se sentindo parte também e consegue e acaba se alimentando. Então, essas são essas duas dicas. Não deixar em casa muita coisa que seja guloseima, mas trazer a criança para junto do processo do cozinhar. Isso é para criança e adolescente. Para o adulto, a gente já falou bastante. Eu acho que o cuidado maior com o idoso, né?
seria essa parte de perceber que o idoso ele bebe menos água, ele tem um apetite já mais prejudicado por conta das papilas gustativas, que ele não sente tanto o sabor, né? Então, assim, cuidar mesmo disso, dele não ficar desidratado, dele se alimentar bem, de manter ele com essa imunidade, né? E não tem uma restrição de alimento, não pode leite, não pode isso vai variar de cada pessoa, mas tomar só esse cuidado para que a gente observe. A gente tem idoso morando sozinho, né? Minha mãe mesmo mora sozinha, então tomar cuidado da gente, mesmo à distância, tá observando se está comendo, o que está fazendo, perguntar o que está fazendo de almoço. Muitos idosos que moram sozinhos não gostam de cozinhar. Vou fazer só para mim, né? Acabam ficando, né? Aí pedem marmita, então tem que tomar cuidado com essa comida que vem, tanto da parte de higiene e segurança, como também da qualidade, né? Então, seriam essas dicas aí que eu daria para vocês. Eu vou dar. Aí, Márcia, se você quiser, use uma dica que, além dessas duas para criança que você falou, uma que eu acho que deu um resultado bacana, que graças a Deus minha filha é boa de garfo, come de tudo, não tem o que reclamar, com exceção do pimentão, mas tudo bem. Quando ela era criança, eu chegava do varejão, por exemplo, e eu pedia para ajudar a guardar as compras. Né? Isso aqui vai na geladeira, isso aqui vai no armário. E principalmente a questão de verduras e legumes. O que é isso aqui, papai? Isso aqui é tal coisa, isso aqui é brócolis, isso aqui é isso. Que gosto tem? Vamos fazer, o dia que fizer, vamos experimentar, papai vai cozinhar, tal, mamãe. E eu acho que isso ajudou bastante também na questão de ajudar a organizar e guardar os mantimentos. Ela era criança, ela era pititica, eu lembro, e ela ajudava bastante nisso. Fica aí mais uma dica para vocês aí. Assim que a gente puder, né, levar as crianças também, é legal, né? Porque hoje em dia a gente vê muita criança que não sabe o que é uma manga, não sabe o que é um alface, acha que o leite vem da caixinha. Então, assim, quando passar tudo isso, a gente puder estar voltando com as crianças, legal levar num varejão para a criança conhecer de onde vêm as coisas, né? A gente vê isso principalmente aqui em Piracicaba, não vejo tanto, mas assim, eu vejo reportagens de criança que não sabe o que é uma mamão, não sabe o que é uma fruta, né? Porque vem tudo, hoje em dia a gente tem mercado, vem tudo descascado, picado, então a pessoa não sabe nem como é aquele alimento. Mas é legal essa dica que você falou, né? Despertar a curiosidade por o alimento. Isso é muito importante. Você elogiou o trabalho da Secretaria de Agricultura, né? Que ela é inovadora. Fica aí uma dica aí de um projeto aí. Você tem um projeto com a educação, quem sabe levar as crianças nos varejões? Fica uma dica aí, quem sabe? A gente tem escola que faz isso. A gente dá essa orientação. A escola já leva... inclusive, eu quero enaltecer aqui o trabalho da educação das escolas de saúde infantil. Estão fazendo um projeto de hortinhas, de temperos, né? Então, assim, eu vejo bastante no Facebook. Leva o temperinho, leva o tomatinho, leva o alface, vai plantar em casa. Então, isso também é uma forma de despertar o interesse da criança pela comida. Verdade, bem lembrado, bem lembrado. Que inclusive quero parabenizar, tem uma que eu sou fã, que é o pessoal, mas daí é a escola estadual, né, municipal, que é a escola do Manassés, lá no Monte Líbano, que eles têm uma horta lá comunitária. Gente, fantástico o trabalho, fantástico o trabalho. Márcia, tudo que é bom dura pouco, com exceção da comida que fica o tempo todo no estômago da gente, lá nos hidratando, nos cuidando da alimentação, nos nutrindo. Quero agradecer muito esse papo, já faz mais de uma hora nós estamos conversando, o tempo passou rápido, sabe? E queria agradecer. Nem doeu, é verdade, nem doeu. O que deu foi a fome, viu, Márcia? O que deu foi a fome. Queria agradecer muito a sua presença, mais uma vez parabenizar você e toda a equipe lá do CEPAM, da CEPAM, mania falador, né? Da CEPAM, que eu admiro muito, gosto muito do trabalho de vocês, acho que faz a diferença, como eu disse no começo da nossa conversa, no dia a dia das nossas crianças e adolescentes, que a gente possa cada vez mais orientar a população, quando a gente cuida da criança, com certeza a gente vai ter uma sociedade muito melhor a médio e longo prazo. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu, Márcia? Eu que agradeço muito, nossa, essa oportunidade, essa minha estreia em live aqui, eu espero que seja a primeira de muitas. E, assim, agradecer o espaço, a gente atinge muitas pessoas, é legal falar de alimentação na pandemia, porque é um assunto que, às vezes, traz muita curiosidade, muitas dúvidas, né? Será que tem, será que não tem?
e eu achei que foi bem bacana, foi um bate-papo muito gostoso, gostei muito, a gente sempre tem muitos papos muito gostosos, né? Nosso trabalho em parceria aí, e quando passar aí tudo isso, a gente vai estar junto aí para a gente fazer mais trabalho junto. Com certeza. Então, hoje nós recebemos a Márcia, que é a coordenadora da CEPAM, na nossa live especial de quinta-feira, onde nós conversamos sobre alimentação saudável durante a pandemia. A você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Compartilha esse papo, ele vai ficar na página do Facebook, e na segunda-feira já vai estar disponível no YouTube. Pessoal, muito obrigado. Márcia, obrigado. Minha equipe, obrigado à minha equipe que está nos bastidores aí, a Luana, o Helder, a Emiline, o Júnior, a Helena e todo mundo que compartilhou, que participou dessa live especial de quinta-feira com a Márcia Juliana, que é a coordenadora da CEPAM. Um abraço a todos e tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.